Muito se discute hoje em dia sobre o futuro do trabalho e sobre as possibilidades de superação do atual sistema social, que ancora a sobrevivência dos indivíduos em algum tipo de renda proveniente do trabalho. Diferente é a discussão de como seria o trabalho do futuro, caso as condições encontradas atualmente no mundo do trabalho sigam as tendências que se esboçam. Essas tendências se exprimem de forma exemplar no trabalho dos motoristas de aplicativo. Trabalhar com os aplicativos é experimentar as recentes determinações surgidas no mundo do trabalho de forma radical. O trabalho nos aplicativos se caracteriza pela intermediação das relações entre trabalhadores, consumidores e gestores através de aplicativos e sistemas digitais embarcados em dispositivos móveis de comunicação. Esses dispositivos são controlados por um pequeno número de empresas que configuram grandes monopólios globais de controle do trabalho, distribuição da produção e, consequentemente, do produto e da renda. Tal sistema marca o atual regime de acumulação, chamado regime de acumulação pós-fordista, que adquire, inclusive, concretude máxima hoje no Brasil, com o recente encerramento da atividade da montadora americana no país. Esse esquema de trabalho, ou arranjo laboral, une, ao mesmo tempo, sofisticados processos de controle e disciplina da força de trabalho com a precarização de toda uma classe de trabalhadores. E tudo isso ocorre para o trabalhador disfarçado de empreendedorismo e autonomia no processo de trabalho. Há, nesse sentido, um elevado tensionamento entre autonomia e subordinação em uma nova rodada do processo de alienação do trabalho. Nessa minha pequena fala, eu destaco um trabalho nos aplicativos em sua processualidade histórica, mostrando suas conexões com velhos esquemas do passado e com aspectos cuja latência prenuncia um modelo de trabalho que o capitalismo, caso opere livremente, deverá empurrar para mais e mais tipos de ocupações e atividades no futuro próximo. Com a licença do saudoso professor Leandro Conder, buscamos destacar, ressoando Hegel, particularidades que indicam tanto o germe do novo como o peso do velho nessas ocupações. Entre as características, remetendo aos aspectos do passado, já experimentadas pelo mercado de trabalho há bastante tempo e que são a base do trabalho nos aplicativos, destaca-se a remuneração por produto ou por produção e o frouxo vínculo na relação entre trabalhador e empregador. Essa é uma marca definidora de todo o trabalho de aplicativo, a remuneração por produção ou produto, ao invés do contrato salarial por um período fixo. No caso dos aplicativos de transporte, os motoristas recebem uma parcela do valor total de cada viagem, as chamadas corridas, que eles realizam. Valor esse estipulado pelas plataformas. Esse é o tipo de remuneração, por exemplo, que Marx já destacava, à época da redação do livro 1 do Capital, como a forma de salário mais adequada ao capitalista, dado que estimula o trabalhador a aumentar ininterruptamente a produtividade no processo de trabalho. Marx diz, inclusive, que essa é a modalidade de remuneração mais fértil das trapaças ou falcatruas capitalistas. Não estranha que as estratégias de gerenciamento algorítmico do trabalho dos motoristas invariavelmente lancem mão de artifícios ou artimanhas para esticar o tempo de trabalho dos motoristas ou reduzir sua remuneração a partir de dispositivos pouco transparentes e de caráter manipulatório evidente. Outra tendência já de longo prazo que a gente observa no trabalho dos aplicativos
e que se intensifica nesse trabalho, refere-se à precarização dos contratos de trabalho e das relações laborais. Não à toa, o termo uberização tem sido utilizado como alcunha do novo contrato, do atual contrato de trabalho. Diversos autores têm mostrado o desdobramento dessa forma de trabalho, indicando como a informalidade tem acentuado a individualização e o desenrijecimento das relações de trabalho. Isso provoca a quase completa dissolução do contrato de trabalho e um aumento cada vez maior dos processos de terceirização. Além desses dois aspectos que aparecem no trabalho dos motoristas de aplicativo e que já ressoam em outras ocupações e atividades há bastante tempo, há algumas características bem atuais e marcantes do momento atual que a sociedade capitalista atravessa e que estruturam toda a razão e toda a orientação da conduta, não é, no trabalho dos aplicativos, aquilo que Dardot e Laval denominam da razão neoliberal. Como esses autores destacam, tal processo impõe a cada trabalhador um mergulho no universo individual de competição generalizada. Intima, assim, os assalariados a entrarem em luta econômica desenfreada, um contra o outro, ordenando uma gama de relações sociais, segundo, conforme esses autores, o modelo de comportamento e autoconcepção de uma empresa. Esse discurso transparece tanto no marketing das plataformas como na voz dos próprios trabalhadores, como temos notado em pesquisas recentes do Brasil. O sucesso na assimilação desse discurso, de autonomia e empreendedorismo e de atuação na forma empresarial por parte de cada indivíduo é mais uma tentativa de transformação do interesse de uma classe social particular em um interesse universal de todas as classes. Um reduzido número de profissionais liberais altamente qualificados, requisitados e bem remunerados que se posicionam de forma independente e que se beneficiam da desvinculação, da fixidez dos contratos de trabalho, propala que toda a humanidade aceite as benesses do empreendedorismo digital, ou a chamada lógica do Vale do Silício, sem levar em conta a forma como cada trabalhador se insere nesse processo. Publicizam-na como um bem universal, embora suas benesses sejam dificilmente sentidas por uma mão de obra que opera fora dos esquemas de proteção social, sem perspectiva de carreira e nem acúmulo de nenhum tipo de recurso econômico, cultural ou social no seu labor diário. Por fim, além das já conhecidas falcatruas de que as empresas lançam mão para expandir a extração da mais-valia no processo de trabalho, há inovadoras particularidades ocultas nos algoritmos dos aplicativos de trabalho que amplificam ainda mais a distância entre trabalhadores e empresa na busca pelo controle do produto do trabalho. São as estratégias inovadoras que se juntam a essas estratégias pretéritas ou a característica do momento atual, configurando o trabalho dos motoristas de aplicativos. Por exemplo, pela primeira vez, o processo de trabalho é planetariamente gerenciado em tempo real por programas computacionais e seus algoritmos de programação com sofisticados esquemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina embarcado nos aplicativos que atendem ou que usa cada um dos trabalhadores. Sistemas cuja chave de acesso está localizada em poucos e lúdicos escritórios situados em pontos estratégicos do planeta, seja em Palo Alto ou em Shenzhen. Um reduzido número de gerentes programadores supervisiona centenas de milhares de condutores de veículo em todo o planeta. Como tudo é automatizado, é possível realizá-lo em tempo real em escala global. Exponencialmente, a capacidade de gerenciamento dos processos de trabalho é elevada a cada dia. Isso funciona, como sabemos, a partir da extração ininterrupta de dados sobre o comportamento dos trabalhadores e também dos usuários, algumas vezes até após terem parado de trabalhar.
Com isso, o gerenciamento algoritmo permite a individualização da gestão do processo de trabalho, do controle e dos mecanismos de penalidade e gratificação de cada trabalhador. Como os sistemas aprendem e são voltados para perfilamento e modulação de comportamento, eles conseguem, de forma muito sofisticada e refinada, direcionar a conduta de cada trabalhador. É como se você tivesse uma empresa com milhares de trabalhadores, nas formas de uma grande multinacional, porém com um gerenciamento e um conhecimento do trabalhador, como nas pequenas padarias, nas pequenas mercearias, onde o patrão ou proprietário conhece, quase como um familiar, ou 2 ou 3 trabalhadores que ele tem. Ali conhece todas as suas vantagens, suas virtudes, suas fraquezas e consegue gerenciar de forma muito particular cada um deles. Pela primeira vez, isso é possível de ser realizado em escala global, pois rastreando ininterruptamente o desempenho de cada indivíduo ligado à plataforma, os aplicativos conseguem direcionar um conjunto de estímulos e restrições personalizadas, formatadas para cada perfil de trabalhador. Esse sistema permite que as empresas conheçam cada um de seus usuários e trabalhadores e assim consigam extrair o máximo de produtividade de cada um deles. A sutileza e invisibilidade dessa forma de gestão está no cerne do chamado paradoxo da autonomia, que os trabalhadores experimentam no trabalho dos aplicativos. Quanto mais se vende ao motorista a ideia de que ele é um trabalhador autônomo, livre e empreendedor, maior é o controle exercido sobre sua atividade e mais sofisticada a gestão de sua conduta e seu tempo de trabalho. Nesse esquema de trabalho, os trabalhadores são submetidos a sutis esquemas de gestão da conduta e controle do tempo, que são praticamente invisíveis. Há relato de algoritmos de aprendizado que aprendem a partir, inclusive, de experimentos em tempo real, realizados com os trabalhadores em plena atividade, como, por exemplo, no caso do teste de rotas ou caminhos alternativos, no caso das grandes cidades, nos horários de pico, de engarrafamento e trânsito. Em suma, as estratégias de gestão no trabalho nos aplicativos são altamente personalizadas e customizadas. Espanta, por exemplo, o relato de um jornalista norte-americano que descobre, através do estudo do aplicativo da Uber, de que pessoas com bateria de telefone no fim, ou bateria acabando, estariam dispostas, por exemplo, a pagar mais pelas corridas. E logo, se identificado esse sistema entre os usuários, os preços da corrida podem variar. Tudo isso faz com que os aplicativos se configurem com os vorazes sistemas de coleta de dados, que faz com que as plataformas, invariavelmente, coletem informações como a localização dos usuários, mesmo quando eles não estão usando o aplicativo. Tudo isso as torna capazes de mapear a personalidade de cada trabalhador e direcionar as condutas específicas de cada um deles, enquanto inibe outros tipos de conduta. As empresas conhecem seus trabalhadores como jamais conheceram, e isso sem empregá-los formalmente, e consequente, não serem alvo de nenhum tipo de regulação, interferindo cada vez mais na psicologia comportamental dos seus trabalhadores. Uber, 99 e similares estão levando a economia de volta a uma época em que as empresas tinham um enorme poder sobre os trabalhadores e pouco controle era exercido sobre sua capacidade de explorá-los. Deixando de seguir o curso e as tendências atuais, o futuro tenebroso se apresenta para trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Deixando a história correr solta, como temos visto nas últimas décadas, estaremos correndo o risco de estar subordinados cada vez mais a um controle sutil e invisível e que direciona cada vez mais nossa conduta no interesse das grandes corporações. Fico por aqui, pessoal. Até mais.